Olá, queridos irmãos, tudo bom? Estou eu aqui para falar hoje um pouquinho da magia divina. Trouxe aqui alguns livros para vocês verem aqui, ó. Olha o tanto de livro que o Rubens tem só de magia divina, tá? Eu vou falar um pouquinho muito breve de cada um deles, só para vocês terem uma noção de quais e quantas, né? Algumas magias que a gente tem aí. E vou falar um pouquinho também da minha história aí na magia divina. Eu brinco com alguns dos meus alunos que eu sou o Ronaldo de hoje, né? Que é bem diferente do Ronaldo de antes da magia divina. Então eu sou aquela pessoa que mudou muito após ter me iniciado, ter me é, tornado aí um instrumento divino através da magia divina, tá? Então, assim, muita coisa na minha vida mudou, tanto na parte espiritual, parte energética, de consciência, eu tomei mais consciência das coisas, dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes, fui aprendendo coisas novas, o meu mental foi se abrindo, minha consciência foi expandindo, fui compreendendo melhor como que funciona as coisas da vida, né, da criação, de mistérios que a gente tem na vida, do porquê que certas coisas são de determinados jeitos, porquê que são de outros. Enfim, a magia divina foi assim um diferencial e algo que mudou muito na minha vida mesmo, sabe? Eu sou suspeito para falar porque eu faço magia divina desde 2018, né? Então eu já fiz alguns graus de magia divina e a cada grau que eu faço, eu vou aprendendo coisas novas e conhecendo novos mistérios divinos, né? Porque a magia divina nada mais é do que a iniciação em mistérios divinos, tá? Então eu fui me iniciando em alguns, a média mais ou menos de duração do curso de magia divina, né? De um mistério, né? Por exemplo, aqui, ó, das 7 pedras sagradas, ele é uma média aí de 4 a 5 meses, mais ou menos. Então, eu fui fazendo uma média de 1 a 2 por semestre e hoje eu tenho alguns graus. Não tenho todos ainda, mas pretendo fazer, né, a iniciação aí em todos os graus de magia divina. Enfim, então, o Rubens ele tem alguns livros que ele escreveu sobre magia divina. Tem aqui, ó, então esse que eu mostrei das pedras, né? Tem aqui também a Iniciação à Escrita Mágica Divina. Esse livro aqui é muito legal porque ele vai trabalhar com os símbolos, né? Os símbolos que você desenha para fazer um trabalho magístico. Então, praticamente esse aqui é o que você utiliza para aprender a fazer magia. Então, no primeiro curso aí você vai utilizar bastante esse aqui também, porque você vai ter que aprender, né, a base, né, dos símbolos, de como escrever, né, de como montar, né, a sua magia. E esse outro livro aqui também, ó, o Código da Escrita Mágica. Muito bom também. Então, esses três aqui são bases para quem quer se iniciar aí em magia divina, tá? São livros até compridinhos, ó, tá vendo? Então tem bastante conhecimento. Aí depois que você se inicia nessa base, né? Que a primeira magia divina é a magia divina das 7 chamas, né? Ou tem gente que chama magia divina das velas, né? Que é a do fogo, magia do fogo, que é este livro aqui, ó. Então essa é a primeira magia divina que normalmente a gente se inicia, até porque para que você tenha uma base, né, uma base sólida junto com esse conhecimento da escrita mágica, para que você possa fazer, né, as outras magias, iniciar em outros graus de magias. Mas normalmente, né, o comum é se você inicia aqui na magia divina das velas, né, ou das chamas, ou das 7 chamas, tá, do fogo. Enfim, essa daqui é a primeira. E inclusive é essa aqui que eu vou dar aqui, né, que eu vou iniciar, dar esse curso de magia divina das 7 chamas sagradas em agosto agora, tá? Então você começa por ela, do fogo, e aí depois você tem mais algumas. A segunda é aquela das pedras, tá? E depois você vai na das ervas, magia divina das 7 ervas, para você que gosta aí de elementos, né, da natureza no sentido de árvores, ervas, plantas. Essa magia aqui ela vai trabalhar com isso, tá? É bem interessante porque ervas, como todo mundo sabe, é bom para a saúde, né? Então é legal para trabalhar a saúde. A magia divina das pedras é legal porque ela tem. Você vai trabalhar com pedras. E o pessoal que formou essa magia, que junto com o Rubens, né, fez essa magia divina, foi criando ela, né? Eles tinha algum pessoal que tinha evidência, até colocou o nome dele aqui, mas eu não lembro agora qual que é o nome.
E olha o que ele via, né, a parte energética das pedras. Olha que legal, olha que bonito, essa é a parte energética das pedras, onde ele via através da vidência, né, de o olhar espiritual, da energia que tinha nas pedras. Então aqui a pedra, por exemplo, a granada, no elemento água, ela é desse jeito. A granada no elemento fogo, ela tem essa energia, e a granada normal, né, no ar, né, ela tem esse formato energético. Olha que legal, né? Então é bem bonito, ó. A hematita, o granito, olha que interessante. Então essa visão, né, de quem tem a visão de vidência mesmo, né, onde você vê a pessoa que tem essa vidência aberta, ela olha lá e vê a parte energética da pedra. Olha que bonito, né? Então o segundo é das pedras, depois vai da ervas, e aí depois tem a dos raios. E aí você pode fazer outras magias diversas, que tem aqui, os livros do Rubens tem dos gênios e temos dos elementais, tá? Então, bem interessante aqui, tem vários livros dele. Ele, para escrever todos esses livros aqui, de magia divina, ele se utilizou deste livro aqui, ó, o livro das energias. É bem legal, porque aqui é uma ciência divina energética, né, vamos dizer assim. É uma ciência onde ele ali desmiuçia, né, deixa bem resumido e bem conceituado o que significa a energia ali divina e como que essa energia divina se transforma ali nesses mistérios, né, que vai gerando essas magias. Então, assim, não é uma magia, a magia divina ela não é assim, fui lá e inventei uma magia divina. Não, ela é toda fundamentada, ela tem toda uma ciência divina por trás dela, tá? E aí, cada mistério divino, ele distribuiu em alguns mistérios específicos, né? Tá vendo aqui? Vários, né? E aí, ele também colocou algo que é muito interessante, que é esse código da escrita mágica, né? E até esse simbolismo aqui, ó, que é mais ou menos como funciona as ondas vibratórias, né? As ondas vibratórias divinas. Quer ver? Ó, tá vendo? Ó, são símbolos e signos bem legais. Esse aqui tem também, ó. Olha quantos símbolos, né? Que você vai aprender aí no curso de magia divina, em como utilizar esses símbolos aí para ajudar as pessoas, ajudar você, ajudar o seu ambiente, a sua casa. Bom, então vou falar um pouquinho da magia divina em si. Bom, ó, a magia divina, ela começa assim, ó, ela começou já faz 99, então aí tá perto de uns 21 anos, né, mais ou menos. Então a magia divina já tem 21 anos que ela foi aberta, né, no plano material pelo Rubens Saraceni, através dos espíritos ascensionados, né, os grandes mestres e magos de alto nível evolutivo. Então eles inspiraram o Rubens Saraceni a trazer essa magia divina do plano espiritual para o plano material. E aí o Rubens ele tem um mistério nele mesmo, né? Ele é um ser assim extremamente evoluído, né? Um espírito extremamente evoluído que ele traz em si mesmo, né? Ele quando ele estava encarnado, porque ele faleceu em 2015, mas ele traz, quando ele foi colocar a magia divina à disposição das pessoas, ele trouxe em si mesmo uma chave de abertura desses mistérios, né? Desses mistérios divinos. O mistério que o Rubens é em si mesmo é um ser que tem a chave de acesso a todos esses mistérios divinos, tá? Então, ele tem chave de acesso ao mistério das pedras, ao mistério das ervas, ao mistério do fogo. E aí isso possibilitou que ele abrisse essa magia divina para o plano material, tá? Então, os mestres dele o intuiu, né? O direcionou, auxiliou através da mediunidade, né? Que ele tinha, né? Essa conexão de psicografia e outras formas, a abrir, né? Esses mistérios divinos. E aí ele foi colocando à disposição das pessoas, né? Ele foi formando primeiro as pessoas na magia do fogo, e aí depois de um certo tempo, essas pessoas formadas, né, iniciadas, passaram a iniciar outras pessoas na magia do fogo, e depois ele foi abrindo outras magias, tá? Depois aqui eu vou falar as outras magias que tem aqui. E aí ele foi adaptando, né, transformando, né, deixando essa magia um pouco mais acessível para as pessoas, de uma forma que fosse fácil a pessoa fazer essa magia sem muita complicação, sem muito, como é que posso dizer,
muita metodologia, era algo simples e fácil de aplicar. Qualquer pessoa poderia aplicar a magia divina, tá? O objetivo é esse. Então ele foi adaptando essa magia a nós aqui, seres humanos. Por quê? Antigamente a magia divina, ela era... a magia divina não, a magia, ela era acessível apenas às pessoas, assim, iniciadas e fechadas para pessoas mais que tinham acesso a esses mistérios divinos, né? Hoje em dia, dificilmente vai encontrar essas pessoas iniciadas nessas magias antigas. Por quê? Há um tempo atrás essas magias foram fechadas devido ao mau uso que as pessoas estavam dando a essas magias. Então, as pessoas foram desencarnando, né, morrendo, e aí o plano espiritual, né, a lei de Deus, foi fechando essas magias negativas e essas magias que os pessoal se utilizavam para fazer coisas ruins, e acabou fechando as boas também, né, porque as pessoas estavam utilizando essas magias tanto para o bem como para o mal. Já a magia divina, ela veio com uma roupagem nova, né, ela não é permitido a magia divina fazer o mal para quem quer que seja, ela simplesmente não se ativa, tá? Então, assim, ela veio de um jeito diferente, adaptada de uma forma mais fácil e acessível para nós seres humanos aplicarmos ela, mas também de uma forma que ela não tem como ela ser desvirtuada, né? Ela simplesmente não se ativa se você usar ela para o mal. Então isso é bem legal, porque as pessoas agora podem se iniciar na magia e o máximo que elas vão conseguir é fazer o bem, né? Então isso é muito bom. O mal elas não vão conseguir fazer, porque a magia divina ela não se ativa para fins maléficos, né? Viciados, desvirtuados. Não, ela não se ativa nesse sentido, tá? Então esse é um grande ponto forte aí da magia divina. Então ela deve ter aí uns 21 anos, que o Rubens iniciou acho que em 99, se eu não me engano, tá? E aí esse livro aqui, ó, o Código da Escrita Mágica, ele fala um pouco sobre magia. Eu vou falar um pouquinho do que está escrito aqui, que o título chama Escola de Magia Divina Rubens Saraceni, tá? Bem legal. Então, assim, ela é uma magia divina que, independente da sua religião, não importa o que você acredita, o que você crê, o Deus que você acredita, independente da sua religião, você pode fazer o curso de magia divina. Por quê? Porque Deus, ou o Deus que você acredita, para a magia divina, é o mesmo Deus, entende? Ele é o Deus único, que se ele tem um nome no cristianismo, um outro nome no budismo, um outro nome na Umbanda, ou no Candomblé, ou no islamismo, não importa. Para ele, né, para Deus, todas as religiões são divinas e vêm dele. Né? A verdade é que as religiões têm como objetivo aproximar de Deus, e se uma serve para uns e não serve para outros, é porque cada um tem sua forma individual de interpretar Deus, certo? Então ele, na sua generosidade, acolhe todo mundo, tá? Então na magia divina, por ela ser divina, independente da sua religião, crença ou credo, não importa, desde que você acredite em Deus ou alguma força maior que move este mundo e a gente, né, os seres, então você pode praticar magia divina, você pode se iniciar no curso de magia divina, tá? Então é bem legal. Então se você aí é judeu, cristão, budista, candomblé, da Umbanda, você pode fazer o curso de magia divina tranquilo, tá? A magia divina, então, ela, como eu falei, ela não tem um lado negativo, né? Que ele fala que você não pode ativar ela para coisas ruins, ela só ativa os mistérios positivos, os mistérios da luz, né? Ou seja, para beneficiar e ajudar as pessoas, nunca para prejudicar ninguém, tá? Porém, ela tem grande capacidade, né, de combater as mais terríveis magias ruins, né? Magias negativas, magias conhecida aí como magia negra, né? A magia divina tem grande capacidade de combater essas magias ruins. Então, assim, por mais que ela não seja, não tenha como você ativar ela de forma negativa para prejudicar, ela combate o negativo, tá? Então, assim, as pessoas podem pensar que um mago da magia divina ele não tem força para combater, não tem poder. Ao contrário, ele é muito poderoso e ele tem muita força para combater as mais terríveis magias ruins, negativas, que foram feitas para prejudicar. Não só isso, como ele também tem como até ajudar e proteger aquela pessoa, né, que ele está fazendo ali, o auxílio que ele está ajudando através da magia. Ele tem como proteger aquela pessoa de outras possíveis, né, magias ou trabalhos que estejam prejudicando aquela pessoa ou que possam ocorrer no futuro, né? Então o mago ele tem essa capacidade, tá? Tá escrito até aqui no livro isso, tá? Recomendo que, se vocês quiserem, dá uma lida aqui nesse livro aqui, tá bom? Aí
Aqui ó, fala até no livro que as pessoas que se utilizam, né, dessas magias ruins, magias negativas, elas na verdade não sabem o que estão fazendo, né? Porque quando você ativa um mistério de forma prejudicial a alguém, você está atentando contra a vida. E a magia divina ela é a favor da vida. Então por isso que ela combate tudo que é contra a vida. E aí que essas pessoas, quando ativam algo ruim magisticamente para alguém, infelizmente, na verdade, elas não sabem o que estão fazendo, porque estão desvirtuando um bem, né? Porque a magia não foi colocada à disposição do ser humano para fazer o mal, foi colocada para fazer o bem. Então, essas pessoas, quando desvirtuam, né, fazem o mal com esse mistério, na verdade, elas estão prejudicando a si mesmas. Por quê? Um mundo pior e mais desequilibrado vai ficar um mundo pior para elas também. Fora que vai chegar uma hora que elas vão ter que colher esse mal que elas estão fazendo, né? Então, assim, o mago da magia divina, ele é interessante porque ele ajuda essa pessoa que está fazendo o mal, né? Então, vamos supor que alguém fez uma magia ruim para mim, eu vou lá e combato essa magia ruim. E trabalho esse alguém também para que ele seja, por exemplo, conscientizado para que ele não faça mais o mal, né? O mago da magia divina, ele tem como diminuir a atividade maléfica daquela pessoa, sabe? Fazendo com que ele ou ele passe a ver mais o bem, ou ele passe, pelo menos, a não ter força para fazer o mal, tá? A magia divina tem como atuar nesse sentido. Isso está escrito aqui também, tá? Não é eu que estou inventando, não. Então, a magia divina, ela só evoca poderes divinos, né? Ela atua através dos mistérios divinos e ela serve a lei maior e a justiça divina, né? Então coloca aqui que ela serve a Deus, a lei maior e a justiça divina, no sentido de tudo que tem a ver com a lei de Deus e com a justiça divina, a magia divina, ela vai atuar ordenando, equilibrando. Ela não atua no sentido de atrapalhar ou prejudicar as leis divinas. Por isso que ela é divina. Ela atua sempre no sentido divino, de reequilibrar, de ajudar, de purificar, não só a pessoa, né, que vai ser atendida na magia, ou no caso a pessoa que está sendo iniciada na magia, porque ela também, né, acaba se purificando quando ela faz o curso, né, da magia divina, como também o ambiente da pessoa. Então a casa da pessoa, o trabalho dela, se tiver em desequilíbrio, ela pode trabalhar através dessa magia divina, reequilibrando o seu trabalho e a sua casa. Por quê? Porque não adianta nada ela estar bem, e aí ela chega lá na casa dela e tá com a energia ruim, energia espiritual desequilibrada, negativa, ou ela tá lá no trabalho com a energia ruim, o trabalho dela tá pesado, e aí ela sai do trabalho, fica ruim, aí ela faz a magia nela para ela ficar bem, volta pro trabalho, fica ruim de novo. Então, assim, o que adianta, né? Então ela pode trabalhar ali também através da magia divina, reequilibrando, né, as energias ali, o plano espiritual, a parte espiritual da casa dela e do trabalho dela. E isso é bom para todo mundo, porque se todo mundo estiver bem e equilibrado energeticamente naquele trabalho, naquela empresa e na própria casa dela, tanto ela vai ficar bem como todas as outras pessoas, e todo mundo vai fazer um bom trabalho na empresa, ou todo mundo vai ter uma casa confortável e aconchegante para, né, se manter ali na sua evolução, em equilíbrio, em paz, em harmonia, tá? Então a magia então tem essa capacidade também. Então, o mago da magia divina, ele também tem, além desses combates, né, de outras magias ruins, ele também pode auxiliar espíritos sofredores, né? Então, aqui até o livro fala, ele pode, por exemplo, tem algum espírito sofredor, espírito que desencarnou, mas não aceita que desencarnou, que morreu, né? E que está ali fazendo, atrapalhando, atormentando as pessoas. O mago da magia divina pode trabalhar esse espírito no sentido de ajudar ele, limpando, purificando ele daquelas energias desequilibradas, encaminhando ele, né, através dos mestres, né? Porque todo mago, agora que vai fazer magia, ele é orientado, né, pelos mestres dele, né, tá até escrito aqui no livro, os mestres de magia, eles auxiliam no sentido de toda aquela demanda que o mago está trabalhando, ele vai, né, esses mestres vão encaminhar para um hospital, para algum lugar espiritual, para que ele seja trabalhado, seja conscientizado, tipo, por que ele estava daquele jeito, porque ele estava tão desequilibrado, para que esse espírito também possa retornar à senda evolutiva dele, né, para que ele possa
viver melhor e não ficar atormentando as pessoas ou ficar em lugares que não eram para ele estar, né? Então a magia divina tem essa capacidade também. E aí você auxilia as pessoas, não é? Porque já pensou, tem uma outra pessoa, tem lá um espírito desequilibrado em cima dela, esse espírito fica atormentando ela, e aí quando você faz a magia divina, você encaminha e retira aquele espírito do campo daquela pessoa, essa pessoa vai ficar mais leve, mais tranquila, vai pensar melhor, entende? Então assim, ela é muito boa para auxiliar aí até nesses tormentos que a gente não sabe de onde que vem, né? E que muitas vezes, na maioria deles, são espirituais. Outra coisa também que acontece muito, tem muitas pessoas que têm dores, né? Dores no corpo, nos ombros, nas costas, né? Embaixo, no lombar. E aí, às vezes, essas dores físicas, essas dores físicas são causadas por desequilíbrios energéticos espirituais. E aí, um mago da magia divina, atuando no reequilíbrio dessas energias, né? Espirituais, tem grandes chances de diminuir ou até curar, né? Essas dores, né? Tem uma parte do livro aqui, ó, que até ele coloca aqui, ó, que o mago é capaz de alcançar os níveis mais profundos, né? E realizar cirurgias espirituais, que eram fazendo trabalhos que eram nocivos, né? Purificando os trabalhos que eram nocivos ali no corpo da pessoa. Então o mago pode, dependendo do caso, ele vai reequilibrando aquelas energias e acaba fazendo praticamente uma cirurgia espiritual, né, na pessoa, porque ele melhora a parte energética espiritual e, consequentemente, aquela parte física tem grandes chances de melhorar. Se não for a parte espiritual e energética que estiver com problema, pelo menos vai ajudar muito no tratamento físico, né, daquela parte física que a pessoa for fazer. Então, acelera, potencializa o trabalho, o tratamento físico daquelas partes doloridas da pessoa. Então, a magia divina também tem essa capacidade, tá? O que mais temos aqui? Uma coisa bem legal é que o mago iniciado na magia divina, que ele coloca aqui, ó, o objetivo, na verdade, do mago é ter o quê, então, né? Quando ele se inicia na magia divina? Ele coloca aqui, ó, é ter crescimento, né? Consciencial, crescimento espiritual e moral, e tornando esses magos verdadeiros terapeutas, né? Espirituais, reequilibradores da vida. Ou seja, né? Esse mago ele acaba se tornando uma pessoa mais consciente, um terapeuta espiritual, um terapeuta energético. Ele vai trabalhar reequilibrando as energias das pessoas e dos ambientes, no sentido de promover aqui, ó, o reequilíbrio da vida, né, onde a vida se manifesta, né. Então é bem interessante porque tem várias pessoas com vários distúrbios, né, no espírito, sobrecargas energéticas. E isso, às vezes, essas sobrecargas, elas se transferem para os lares, né, para as casas das pessoas. E aí o mago, quando ele consegue reequilibrar essa energia da pessoa, ele também reequilibra o ambiente, né? Então, pessoas doentes, ambientes doentes, uma coisa puxa a outra, né? Espírito doente, corpo doente, ambiente doente. Espírito equilibrado, mais chance de ter um corpo equilibrado e mais chance de ter um ambiente equilibrado, né? Então, olha o campo de atuação da magia divina. E aí, ele fala aqui também que a magia divina ela é muito interessante para as pessoas que trabalham como terapeutas. Por exemplo, você é um psicólogo e às vezes a pessoa que chega lá para você, ela está tão dolorida, né, tão cheia de traumas e de energias negativas, tristezas, que às vezes você vai conversar com ela, suas palavras não alcançam muito o campo daquela pessoa. Às vezes ela não te entende, né? Ela não compreende muito bem o que você fala. Então a magia divina pode atuar nesse sentido de limpar todas essas sobrecargas energéticas nesse seu paciente, e aí ele vai acabar tendo mais clareza e mais discernimento e mais compreensão daquilo que você está falando. Por quê? Ele foi limpado, né? Tirou um pouco daqueles acúmulos que estavam ali, deixando às vezes ele até dementado, sabe? Então você atua no sentido de fazer com que este seu paciente fique um pouco mais clareza, menos sofrimento, e aí ele escuta, ele ouve, ele assimila melhor o que você está dizendo, tá? Então, você é terapeuta holístico, você é psicólogo, você faz alguma coisa algum trabalho que você vai prestar algum serviço para alguém, a magia divina ela é muito prática nesse sentido. Por exemplo, se você é um dentista, e aí tem um paciente seu lá que você fez lá um implante de um dente dele, e aí o implante, o corpo dele rejeitou, e aí você faz de novo e nunca dá certo, sempre dá alguma coisa ruim. Às vezes a gente pensa que isso
sei lá, o nosso trabalho, que a gente, ou o cliente acha que você não fez direito. Mas muitas vezes também pode ser que o problema daquela pessoa, nesse exemplo, é na parte espiritual do dente daquela pessoa, né? E aí não adianta você trocar a parte física, arrumar a parte física, sendo que o problema está em nível espiritual, ele sempre vai influenciar na parte física, né? Então, quando você atua através da magia divina para aquela pessoa, auxiliando e reequilibrando as energias dela, né? Ela acaba tendo um bom tratamento, nesse exemplo dentário, né? E aquele dente dificilmente irá rejeitar, né? Irá ter problemas, porque a parte espiritual foi equilibrada e aí você entrou com o reequilíbrio da parte física. Se na magia divina não der certo e não der certo na parte física, aí às vezes a pessoa tem um aprendizado também, né? Que ela precisa aprender alguma coisa ali, aquele dente está querendo ensinar alguma coisa para ela. Isso acontece também. Mas na grande maioria das vezes a magia divina pode até auxiliar, já que ela não auxiliou ali, né, a pessoa precisava aprender, a magia divina pode auxiliar no aprendizado. Você pode trabalhar com essa magia divina com o objetivo da pessoa aprenda o que ela precisa aprender com aquele dente, e aí sim a parte energética vai ficar equilibrada e a parte física, que é o seu trabalho, também vai equilibrar aquela pessoa. Então olha que interessante, né? Tem muitas coisas aí que a gente não consegue responder. Falar, eu fiz lá um trabalho, fiz um tratamento e não deu certo. Muitas das vezes o problema está na parte espiritual, tá? No campo energético, tá? Isso, a magia divina atua muito bem. Aí ele fala aqui, né, que o mago, quando ele é iniciado na magia divina, ele é apresentado a Deus e as suas divindades, né? Então, assim, você, mago, você quando vai ser iniciado, você é apresentado a Deus, no sentido de que agora você vai ser um instrumento divino, né? Então, Deus vai te reconhecer como um instrumento divino consciente. Agora você é um mago, ainda que você não seja um grande mago, você vai ser um mago iniciante, com o tempo um grande mago. Mas o procedimento da iniciação é esse mago ser, né, esse ser humano ser apresentado a Deus e as suas divindades como agora um instrumento divino, tá? Então é um trabalho bem sério, bem divino, no sentido do mais positivo e luminoso possível, tá? É bem legal. Vamos ver aqui. O mago, após ser iniciado, então ele adquire certos poderes, né, daquele mistério que ele foi iniciado. Não é que ele vai levitar as coisas, tá? Até pode, mas eu mesmo não faço isso, tá? Mas assim, o objetivo não é esse. Ele vai ser iniciado, ele vai ganhar poderes, vão se abrir poderes para ele, mas qual que é o objetivo? Não é ficar se mostrando, não é fazer show. É poderes que ele vai se utilizar para auxiliar no reequilíbrio dele, das pessoas que estão à volta dele, do ambiente e da cidade ali onde ele mora, do local, entendeu? Então, são poderes para um sentido virtuoso, não de ficar se mostrando, de ficar falando, eu faço isso, não. Isso não é o objetivo da magia divina. A magia divina é auxiliar, ser um instrumento da criação, tá? E aí, dentro da magia divina, você pode aprender também a controlar, né, os seus sentimentos, as suas emoções, trabalhar a sua depressão, caso você tenha, trabalhar algum entendimento que você precisa de alguma coisa. Você pode trabalhar também essas heranças ancestrais que a gente absorve, tá? Então isso, o campo de ação da magia divina é imenso, é ilimitado. Ele abrange, assim, se eu falar, vocês acham que eu estou mentindo, então, mas assim, ele abrange outras dimensões. Se você que acredita em vidas passadas e você às vezes tem algum problema de vidas passadas, você pode trabalhar isso também em você, tá? Bem interessante. Então a magia divina que ele fala, né, que foi trazida pelos mestres, né, da luz, tem o seu fundamento próprio, né, o seu jeito e forma de fazer, tá? E ela foi, como eu falei lá no início, foi sendo simplificada, né, tornando-a fácil, de fácil compreensão para que as pessoas pudessem ativar essas magias, tá? Uma coisa aqui que é bem interessante falar, todo mago ele é uma pessoa que vai guardar, né, os mistérios divinos, ele está sendo iniciado, então, nesses mistérios, então ele não fica falando muito, né, das coisas que ele faz lá. Ele é um guardião daquele mistério, então ele não revela. Ele mantém-se em silêncio, ele ajuda as pessoas, ele ajuda a si, mas ele não fica falando o que ele fez, ou como ele fez,
o que é que tinha. Não, ele simplesmente faz o que ele tem que fazer e não fala nada. O objetivo dele não é aparecer, é auxiliar, equilibrar, tá? Bom, temos aqui alguns graus de magia divina, que hoje são 31 graus, tá? Da magia divina. Eu vou falar alguns eu já mostrei aqui para vocês. Então temos aqui, ó, os graus da magia do fogo, que normalmente é a primeira. Tem das pedras, magia das 7 ervas, é tudo 7, tá? Aí, para desvendar o que é esse 7, tem que fazer o curso de magia divina, tá? Mas 7 chamas, que é do fogo, 7 pedras, 7 ervas, magia divina dos 7 raios sagrados, magia divina dos 7 anjos, magia... não vou falar os 7 para encurtar, tá? Então, magia divina dos gênios, dos elementais, das conchas, das luzes e das cores, dos mantos, né? Se cobre, das cruzes, das espadas, das águas, dos eixos, dos giros, dos símbolos sagrados, das essências. Aí, ó, tem para quem gosta de trabalhar com essências, ó, olha que interessante, magia das essências, das energias, das vestes, né, das roupas, dos círculos, dos fatores, dos dragões, magia dos mentais, magia das oferendas, das árvores, dos portais, dos vórtices, das esferas e do assopro. Deve ter uma ou duas aqui que eu não coloquei, mas você viu que são bastante graus de magia divina, né? Bom, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, basicamente magia divina é isso aí, tá? O resto, para que você queira descobrir mais e conhecer mais, aí só para quem fizer o curso mesmo, porque são mistérios que só são revelados para quem é iniciado, tá? Para quem não é divulgado, porque para não profanarem, né? Não desvirtuarem o mistério divino, tá? Então, assim, ele é acessível somente para quem se inicia. E aí, se você quiser iniciar o curso de magia divina, eu vou começar aqui em Ribeirão Preto à noite, tá? Ainda não vi o dia, talvez uma segunda ou terça, entre esses 2 dias, das 8 às 10 da noite, das 20 às 22 horas, tá? O curso tem duração de 5 meses, 5 a 6 meses, tá? Tem um valor de troca de R$100 mensais, tá? E você vai fazer aí 2 horas por semana, de 5 a 6 meses. Pretendo fazer aí das 8 às 10 da noite, que é um horário que fica mais flexível aí para todo mundo, tá? Mas eu vou mandando mais informações e pretendo começar aí na primeira semana ali de agosto, tá bom? Bom, que Deus nos abençoe e que possamos aí, quem sabe, se tornar aí, se você quiser se tornar um mago, um instrumento divino, que você possa ser aí encaminhado e iluminado pelos tronos divinos e por Deus, tá bom? Obrigado, até mais!